Vamos falar um pouquinho agora da sua vida, né? Você falou que seu pai, você tem uma família já de militares, né? Uhum. Então, isso acabou te influenciando na escolha desses temas da história militar, história política, né? É verdade, se bem que inicialmente eu não trabalhei com história militar. O projeto de história militar que eu venho desenvolvendo remonta ao ano de 2000, quando tiveram início as atividades do projeto de extensão junto ao Museu do Expedicionário. E antes disso eu trabalhei extensivamente com história política. Você falou que nasceu no Rio, você veio para Curitiba desde pequeno, né? Eu vim para cá com 5 anos. 5 anos. Com 10 anos eu entrei no colégio militar, né, que fiz lá o ensino, que seria hoje fundamental e médio. Né? E em 1983 eu ingressei no curso de História da Universidade Federal do Paraná. Por que você escolheu fazer História? Assim? Como é que surgiu o interesse pela História? Pois é, a minha geração ela foi muito submetida, assim, muito exposta aos enlatados americanos, as minisséries norte-americanas, né, da televisão. E essas minisséries são profundamente históricas, né? Elas se retratam, se remetem a contextos históricos concretos, né, que de fato existiram. Como, por exemplo, né, Daniel Boone, aquelas minisséries antigas, né, dos anos 60, né, muito interessante aquilo. E a que eu mais gostava, na verdade, que era ficcionada, eu tinha uma obsessão por aquela minissérie, é uma minissérie que se chamava-se O Túnel do Tempo, da 20th Century Fox, você lembra também, né? Que retratava os viajantes no tempo, que viajavam em diferentes épocas históricas. Eu achava aquilo absolutamente sensacional. E cada episódio daquele eu tinha curiosidade de saber mais a respeito daqueles momentos que aqueles viajantes no tempo viviam. E muito cedo eu comecei a comprar livros de história, e em particular livros de história militar. Você falou em história militar. A história militar sofre um certo preconceito dentro da história, do departamento de história, da história geral? Com certeza. Esse preconceito tem duas motivações, né? Uma motivação de ordem científica, vamos dizer assim, e um preconceito de motivação política. O preconceito, assim, de ordem científica diz respeito à ênfase nos estudos históricos pelos fenômenos de maior duração, né? O estudo das conjunturas, o estudo das estruturas. E a história militar, que é muito presa aos fatos, né, aos eventos de curta duração, ela é um pouco desconsiderada, né, muito em função da enorme influência que exerceu nos estudos históricos brasileiros a escola francesa do Zanalli. A escola francesa do Zanalli é uma das grandes críticas, né, da história que era denominada de história fática, da história episódica, tido como um gênero menor. Então, por conta da enorme penetração dessa influência francesa nos estudos históricos universitários brasileiros, a história política, a história militar acabou sendo bastante marginalizada. Então, tem razões, vamos dizer assim, de ordem científico-acadêmica para se desconsiderar a história política e a história militar, que só recentemente voltou a despertar interesse. E no caso brasileiro, essa tendência é muito complicada pela problemática relação que a universidade viveu com as Forças Armadas durante a ditadura militar. Vários dos nossos quadros científicos mais importantes na área das ciências humanas, né, na área da história, da filosofia, da sociologia, foram perseguidos, foram caçados pelo regime militar. Então isso acabou também alienando, né, separando, vamos dizer assim, a universidade das Forças Armadas e do estudo da própria história militar. Isso acaba trazendo prejuízos para